Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, celebrando o 28º domingo do tempo comum. Domingo é o dia do Senhor. É o dia privilegiado para que nós possamos meditar o mistério da nossa fé. Então, se você é católico, não deixe de participar da Santa Missa. Você tem aí uma catedral, uma basílica, uma paróquia, uma capela, uma comunidade que você sabe que tem missa, não deixe de participar. Não deixe de ir celebrar esse mistério, o mistério da nossa fé. O Padre Pio dizia que a missa é o céu na terra. Então, se você pode ir na missa, você tem condições, tem saúde para isso, não deixe de ir. Reze por mim, eu rezo por você. E agora eu te convido a abrir a sua Bíblia para meditar comigo o Evangelho de hoje, Lucas capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19. Lucas 17, do versículo 11 até o versículo 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nós estamos no tempo comum. E como eu sempre gosto de dizer, não é porque o tempo é comum que ele não tenha o seu grande valor. Estamos contemplando o mistério da vida pública, da vida missionária de Jesus. E veja, Jesus está caminhando para Jerusalém. Quando a gente escutar isso no Evangelho, Jesus está indo abraçar o projeto do Pai. Jesus ali vai viver o mistério da paixão, da morte e da sua ressurreição para nos salvar. E nesse caminho, Jesus então encontra 10 leprosos. 10 leprosos. Disse aqui, entre a Galileia e entre a Samaria. E todos nós já sabemos que judeus e samaritanos não se davam bem. Jesus, por exemplo, quando foi conversar com aquela samaritana, ela disse, né? Tu sendo judeu, tu me pedes água? Por quê? Porque os judeus e os samaritanos não se davam bem, por muitas questões que a gente pode depois pesquisar aí na internet. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, que interessante. Aqui, olha só, galileus e samaritanos. A enfermidade, essa doença, que hoje nós não chamamos de lepra, a hanseníase, ela iguala, a dor nos iguala. Veja, tanto se você for desse time de futebol ou desse aqui, você torcer por esse partido ou por esse partido, você for desse país ou desse país, mas a fragilidade, a dor, ela nos iguala. Estava todos juntos ali, perceberam? Assim como nós estávamos
no tempo mais crítico da pandemia. Eram todos os países, eram todas as nações que sofriam da mesma dor. E isso fez com que a gente percebesse a nossa mesma fragilidade. Nós somos frágeis, nós somos limitados. Nós precisamos uns dos outros. Eles estavam juntos ali. Por quê? Porque estavam com a mesma enfermidade. Ou seja, nós somos humanos. E nós sofremos muitas vezes das mesmas dores. Alguns em uma intensidade, outros em outra intensidade, mas nós somos humanos e sofremos. Isso é uma coisa comum a todos nós. E isso faz com que a gente seja mais humilde. O Papa Francisco dizia, certa vez, em uma das suas mais lindas homilias, no tempo mais crítico da pandemia, ele dizia: ninguém se salva sozinho. Então eles gritaram juntos a Jesus. Eles foram juntos. Ali não sabia quem era da Galileia, quem era da Judéia, quem era da Samaria. Não importava, eles estavam doentes da mesma doença e eles estavam juntos. E eles clamaram juntos. Olha só que bonito. Eles disseram a Jesus, fizeram uma súplica, um clamor: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Rezaram juntos. E aí Jesus diz: pois então vamos se apresentar aos sacerdotes. Veja que não diz aqui que Jesus estendeu as mãos, que Jesus fez uma oração longa. Jesus deu uma ordem. Vá lá e se apresentem aos sacerdotes. Por quê? Porque naquela época, se a pessoa tivesse uma doença, ela era excluída da sociedade. Ela era marginalizada, colocada à margem. Então, para poder voltar, se essa pessoa tivesse curada, ela tinha que passar por uma vistoria. E quem fazia isso eram os sacerdotes. Então, eles deveriam se encaminhar para os sacerdotes. E à medida que eles iam caminhando, eles iam percebendo que estavam realmente curados. Está vendo como é importante a caminhada juntos? Um vai dizendo para o outro: tu percebeu que tu está um pouco mais sereno? Tu era tão bruto depois que tu começou a rezar, depois que tu começou a escutar a voz de Jesus, como tu está mais sereno, mais tranquilo, mais paciente, né? E o outro vai dizer para você: mas tu também. Rapaz, tu vivia fazendo coisa errada, depois que tu ouviu a voz de Jesus, essa tua lepra aí, essa tua enfermidade, tu não tem mais, tu está sendo mais honesto, tu não está mais mentindo, tu está sendo uma pessoa mais justa, tu está sendo uma pessoa mais feliz. Olha só, tu era uma pessoa tão triste. Depois que tu começou a ouvir a voz de Jesus, tu começou a ser uma pessoa mais feliz. Tá vendo que à medida que eles caminhavam, eles iam percebendo a cura um do outro, a importância de caminhar juntos. Um amigo que disse para você: olha, depois que tu começou a ouvir de fato a voz de Jesus, tu foi cuidar da tua saúde, tu foi fazer uma terapia, tu começou a participar mais fielmente da vida da igreja, aí a pessoa vai te dizer: eu estou percebendo cura em ti. Eu estou percebendo que tu está sendo transformado. E à medida que eles vão ali, percebendo que estão curados, um vai dizendo para o outro, eles vão se percebendo e um vai dizendo para o outro, o que acontece? Apenas um. E por incrível que pareça, um samaritano que era desprezado, era tido como alguém que não merecia a salvação. Somente ele volta para agradecer. Gente, hoje o Evangelho fala sobre fé e gratidão. Fé e gratidão. Confiar na voz de Jesus, obedecer. Se ele disse vai aos sacerdotes, vá. Mas também de gratidão, porque quando aquele samaritano, aquele estrangeiro volta, se prostra diante de Jesus em um gesto de gratidão, de reconhecimento, que sem Jesus ele não seria curado, o que acontece? Jesus pergunta: mas não foram 10? Cadê os outros 9? Veja que Jesus aqui, ele faz uma pergunta e isso a gente pode entender como uma reclamação. Por que nós somos tão ingratos? Por que nós somos tão mesquinhos de não reconhecer que as nossas curas, as bênçãos que nós recebemos, não vêm da gente mesmo, vêm de Deus. E a gente precisa agradecer. Eu fico impressionado, por exemplo, eu falava no início do vídeo, né? Deus
nos dá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para a gente trabalhar, para a gente fazer as nossas obrigações. Domingo, dias domini, dia do Senhor. É o dia de eu ir até a missa, de eu ir agradecer, de eu ir buscar alimentar a minha fé juntamente com os meus irmãos. É importante sim. Eu me lembro que Frei Agostinho, o frei que inspirou a minha vocação lá em Antônio Diogo, lá na colônia dos Rancenianos, eu me lembro bem, o frei que me batizou, que fez a minha primeira confissão, a minha primeira comunhão, se tinha um assunto importante na vida, na pregação do Frei Agostinho, era o valor da missa. O valor da missa. Então, a gente tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o domingo a gente ainda rouba pra gente. A gente quer ficar pra gente, o dia do Senhor. E aí você aplica também a outras coisas, por exemplo, o dízimo. Gente, é interessante como a gente faz grandes investimentos para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar uma roupa, para comprar um celular, para comprar um computador, para comprar o que a gente quer, para fazer uma viagem. Ótimo, parabéns. Mas você tem, se você é católico de fato, tem um compromisso também de tirar ali aquele valor, aqueles 10% e dar na igreja que você participa, na paróquia que você participa. Porque dízimo não é questão de dinheiro, é uma questão de fé. A nossa fé também passa pelo nosso bolso. Mas não, a gente, para as nossas coisas, para as coisas mundanas, a gente não mede esforço. A gente paga aquele ingresso caríssimo para participar daquele show. Mas na igreja são centavos. E vocês sabem que a coisa mais difícil que eu falo aqui no Evangelho de hoje ensino é sobre dinheiro. Mas Jesus disse, aonde está o teu tesouro, aí está teu coração. Se você não é capaz de ajudar a igreja que você participa, da comunidade que você participa, se a tua fé não te faz pensar também a tua relação com o dinheiro, alguma coisa está errada. Eu coloco aqui a missa, eu coloco aqui o dízimo, eu coloco também outras coisas. A gente tem, Deus nos dá saúde para trabalhar. Quantas vezes a gente agradeceu a Deus por essa saúde? Essa semana passada eu estava rouco, muito rouco, ainda estou um pouquinho. Mas depois que a voz começou a voltar, eu comecei as minhas aulas aqui em Roma e conseguindo estudar, né? Tem dias, aulas de manhã e de tarde, Senhor, no final do dia, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado por eu estar aqui, por eu estar estudando, muito obrigado pela saúde, muito obrigado pela força que o Senhor está me dando. Obrigado. Obrigado pelo alimento que está aqui. Tantas pessoas que infelizmente não têm, e eu tenho. Eu tenho um lugar para dormir, eu tenho um lugar para morar, eu tenho o que comer. E às vezes a gente esquece de agradecer. Eu tenho amigos, louvado seja Deus porque eu tenho amigos. Eu tenho família, louvado seja Deus pela família. Aprenda a agradecer. O Evangelho de hoje fala sobre isso. E Jesus se alegra com a gratidão do nosso coração. Escreve aqui, você é uma pessoa que sabe agradecer a Deus pelo que você recebe diariamente? Pense nisso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos dê o céu, paz e bem.